Novamente aí, olá o pessoal do Instagram, certo? Na live e o pessoal da nossa plataforma aí que nós estamos ao vivo gravando para a turma para Parar Combo 6 em 1. Tá, como eu havia falado, pessoal, nós estamos trazendo aí 10 questões, certo? De direito administrativo, questões aí que tratam sobre a origem, sobre a codificação, sobre as fontes, conceito de Estado, governo e administração, né? Nós temos questões aí nível fácil, médio e um pouco avançado, tá? Mas dá para resolver sim. Então vamos lá para a nossa primeira questão. O que diz aí o enunciado, né? Banca Quadrix 2019 fala o seguinte: a cúpula diretiva investida de poder político para a condução dos interesses nacionais consiste, letra A, no Estado, letra B, na administração pública, letra C, no poder executivo, letra D, no governo, letra E, nos agentes políticos, tá? Uma questão aí que trata da diferenciação, certo? Dos termos, dos conceitos governo, Estado e administração. Qual é o gabarito aí de vocês? O que vocês acham aí? Tá? Muita gente marcou letra A. E aí, professor, qual é o gabarito? Pois é, pessoal. O nosso gabarito, certo? Letra D, no governo. Qual é o macete, professor, para diferenciar os conceitos governo e Estado? Primeiro ponto fundamental. Falou em Estado, vocês vão lembrar de 3 elementos indissociáveis. Quais são os elementos? Povo, não é isso? Território e governo soberano. São os 3 elementos indissociáveis do Estado. Falou em governo, pessoal, vocês têm que lembrar logo das principais diferenças. Governo, tá? Atividade política e discricionária. É o comando, é a direção do Estado. Ele é um dos elementos que compõem o Estado. Ele é que direciona o Estado, representando uma conduta independente da administração. Então esse é o conceito de governo. Olha lá, ó, Estado, pessoa jurídica territorial soberana formado por 3 elementos: povo, território e governo soberano. E professor, e qual é a diferença? Qual é a diferença? Governo, administração e Estado, no caso, e administração pública. Como é que eu vou diferenciar administração pública de governo? Pois é, enquanto o governo é uma atividade política discricionária, gravem bem, a atividade política discricionária, a administração pública é o quê? É uma atividade o quê? Eminentemente técnica, pessoal. Não é discricionário, é eminentemente técnica, em que são implementadas políticas públicas. Ou seja, ele é o aparelhamento do Estado, é a máquina administrativa. Certo? E aí a questão falou que é justamente ó, a cúpula diretiva investida do poder político. Se é a cúpula diretiva, opa, vai lembrar de quem? Governo. E professor, mas eu já vi em questão também falando da diferenciação do governo em sentido objetivo e do governo no sentido subjetivo. E aí, se aparecer essa questão agora com essa nova roupagem, com essa nova modificação, como é que nós vamos responder? Tá, o governo no sentido subjetivo é justamente o quê? É a cúpula diretiva. É o conjunto de órgãos constitucionais, conjunto de órgãos e poderes constitucionais. Já governo no sentido objetivo é a atividade o quê? Diretiva do Estado. Então, cuidado com essa pegadinha que também pode aparecer na prova de vocês. Governo no sentido objetivo, anote aí. Governo no sentido objetivo e governo no sentido subjetivo. No sentido subjetivo é a cúpula diretiva, é o conjunto de órgãos e poderes constitucionais, e no sentido objetivo é a atividade diretiva do Estado, ok? Então, gabarito aí da nossa primeira questão, certo? Letra D, no governo.
Segunda questão, tá? Banca Quadrix novamente. No que concerne aos conceitos de Estado, governo e administração pública, julgue o item. Governo é a atividade diretiva do Estado, a cúpula de que emanam as diretrizes de organização e consecução de atividades orientadas pelo interesse público. Agora ficou fácil, né, pessoal? O que eu falei? Nós falamos da diferença justamente de governo, Estado e administração. Então, obviamente, governo é a atividade diretiva do Estado. Lembrando que, se ele está falando que governo é a atividade diretiva do Estado, ele está falando no sentido objetivo ou no sentido subjetivo? Vamos lá. Sentido objetivo. Se é atividade, é o sentido objetivo. Sentido material. Bacana? Então, ó, governo é a atividade diretiva do Estado. Aí vem a cúpula de que emanam as diretrizes. Opa, sentido subjetivo. De organização e consecução de atividades orientadas pelo interesse público. Gabarito, pessoal. Tá? Gabarito aí é justamente certo. Tá? Questão aí correta, pessoal. Beleza? Bacana. Próxima questão aí. Tá. Antes de partirmos aí para a terceira questão, só para reforçar, tá? Que pode aparecer na prova de vocês aí, diferença, governo e administração. Nós falamos lá do conceito de governo, nós falamos do conceito de Estado, e nós falamos do conceito de administração. Então, só para reforçar essa diferença que pode aparecer na questão, vamos lá. Falou em governo, você vai lembrar o que? Governo é responsável pela fixação de políticas públicas, não é isso? Isto é, das diretrizes primordiais que o Estado irá adotar, onde irá investir, quais prioridades deve traçar. Né? O governo desempenha a função o quê? Eminentemente política. Detalhe, viu, pessoal? Detalhe, gravem, tá? Gravem esse termo aqui, ó. Governo é eminentemente o quê? Político. Já a administração destina-se à execução de tais estratégias fundamentais de ação estatal. Perfeito? A administração encarrega-se da função o quê? Ó, grifem aí. Função executiva, tá? Ou administrativa propriamente dita. Então, falou em administração, tu vai lembrar o quê? De função executiva, de função administrativa. Falou de governo, vai lembrar o quê? De uma atividade eminentemente o quê? Política. Discricionária. Bacana? Vamos lá. Beleza, terceira questão aí da Banca Vunesp 2019, né? Procurador jurídico. O que diz aí a nossa terceira questão? Diz o seguinte: o interesse público pode ser classificado em primário e secundário, sendo correto afirmar que. Então, a questão já traz essa diferenciação, tá? Do conceito de interesse público primário e interesse público secundário. Professor, agora bagunçou. Eu não sabia que existia essa diferenciação. Pois é, anote aí no seu caderno que existe essa diferenciação. E aí ela perguntou justamente, vamos lá, o interesse público pode ser classificado em primário e secundário, sendo correto afirmar que, letra A, o interesse público secundário pode ser compreendido como o interesse da coletividade. E aí? Pode ser letra A? Vamos seguir. Letra B. Quando a administração invocar o interesse público primário, este tem que ter como finalidade atingir o interesse público secundário, ou seja, aquele sempre deve ser instrumental para atingir este. Letra C. O interesse público primário decorre do fato de que o Estado também é uma pessoa jurídica que pode ter interesses próprios, particulares. Letra D. O interesse público primário tem cunho patrimonial. E letra E. O interesse público primário é o verdadeiro interesse que se destina à administração pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. E aí, pessoal? Qual foi o gabarito que vocês marcaram aí? Qual foi a letra? Então vamos lá, vamos eliminando aqui, certo? Vamos eliminando aqui logo de cara. Qual é o erro da questão da letra A aí? Ó? O interesse público secundário pode ser compreendido como interesse da coletividade. Então, ó, não, tá?
O interesse primário, pessoal, é o interesse da coletividade. O interesse secundário é o interesse do próprio Estado como pessoa jurídica. Ele tem cunho patrimonial. Entenderam a diferença? Então, interesse público primário visa o interesse coletivo. O interesse público secundário visa o interesse do próprio Estado, certo? Cunho patrimonial. Bacana? Então, letra A não pode ser. Letra B, quando a administração invocar o interesse público primário, este tem que ter como finalidade atingir o interesse público secundário. Negativo. Negativo. Tá? Letra B não pode ser. Letra C, o interesse público primário decorre do fato de que o Estado também é uma pessoa jurídica que pode ter interesses próprios. Opa, aqui não é interesse primário. Aqui é o interesse secundário. Então, ó, o interesse público secundário decorre do fato de que o Estado também é uma pessoa jurídica que pode ter interesses próprios particulares. Esse aqui é o conceito de interesse público secundário. Letra D. O interesse público primário tem cunho patrimonial. Negativo. Quem é que tem cunho patrimonial? Interesse público secundário. Perfeito? E letra E. O interesse público primário é o verdadeiro interesse a que se destina a administração pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. Conceito perfeito. E anotem no caderno de vocês. Esse aqui é o conceito, certo? De interesse público primário. Então, só recapitulando. Interesse público primário, interesse da coletividade. Bacana? Interesse público secundário é o interesse próprio do Estado como pessoa jurídica. E aí eu vou perguntar para vocês, Estado, pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado? E aí? O que vocês acham? Estado, pessoa jurídica de direito público. Marque aí, tá? Então o gabarito aí da nossa questão é justamente letra E. Tá? Letra E. Vamos apagar aqui. Olha lá, só recapitulando, ó, interesse público primário é um verdadeiro interesse a que se destina a administração pública, pois este alcança o interesse da coletividade e possui supremacia sobre o particular. Interesse público secundário visa o interesse patrimonial do Estado. Este interesse secundário explica, por exemplo, na demora do Estado no pagamento dos precatórios, uma vez que ele, Estado, certo? Está defendendo seu próprio interesse. Então, essa é a diferença entre interesse público primário e interesse público secundário. Bacana? Vamos aí para a nossa próxima questão. Quarta questão aí de 2018, agente administrativo. O que diz aí a quarta questão? O estudo do objeto do direito administrativo busca identificar os atos ou situações regulamentadas pelas normas, sendo que no Brasil o objeto possui grande amplitude. Conforme de Pietro, é o chamado direito administrativo descritivo, em que o objeto do direito administrativo compreende, exceto, ou seja, aqui a questão trouxe um conceito, certo? De qual autor ou autora? Maria Zanella de Pietro. Eu já falei e repito novamente. Direito administrativo, as bancas gostam, amam muito os três clássicos. Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, certo? E Maria Zanella de Pietro. Irmão, isso aí é o conceito, é a base do direito administrativo. Esses caras aí são os feras do direito administrativo. Então a banca trouxe explicitamente aqui um conceito adotado pela de Pietro. E ela traz lá no seu livro. E aí ela está falando o seguinte: 10 alternativas, qual delas não compreende o objeto do direito administrativo? E aí, o que vocês marcaram? Vamos lá. As relações internas entre órgãos e entidades administrativas. Opa, relações internas. Ó. Vocês acham que isso aqui está presente no estudo do direito administrativo? Sim ou não? Sim. Pertence ao objeto do direito administrativo. Letra B. As prestações de serviços públicos mediante contrato de concessão. Opa, falou em serviço público, automaticamente você vai lembrar o que é do direito administrativo. Pertence ao objeto do direito administrativo. Certo? Letra C. As relações entre administração e administrado, pessoal. Tá?
novamente, está dentro o quê? Do objeto. Bacana? E letra E. Atividades judicantes contenciosas da administração. Ô papai. Aqui, ó. As atividades judicantes contenciosas da administração. Pois é, foi tirado, tá, justamente lá do livro da Di Pietro. O conceito de direito administrativo. E lá no conceito que ela aborda no seu livro, respectivo livro, ela fala o seguinte: o direito administrativo tem como objeto a atividade não contenciosa. Certo? Não contenciosa. Professor, explica aí que eu não estou entendendo essa palavra aí, atividade contenciosa. Calma, vamos lá. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Vamos lá, ó, o conceito da Di Pietro aí, ó. Ó, o conceito dela. O que ela fala? Ó? Maria Silva Zanella Di Pietro. Direito administrativo é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Aí vem, aqui o pulo do gato, ó. Ó. Atividade jurídica não contenciosa, que exercer e os bens de que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Então ela fala, o direito administrativo tem como estudo a atividade jurídica não contenciosa. E para vocês lembrarem o que é, certo? A atividade jurídica aí não contenciosa, é necessário que façamos aí uma abordagem sobre o sistema de controle. Qual é o sistema que o Brasil adota com relação ao controle dos atos praticados pela administração? Quando eu falo em controle, certo? Eu estou falando do controle o quê? De legalidade e legitimidade. Nós temos dois sistemas adotados aí, principalmente no direito administrativo. Nós temos o modelo francês e o modelo inglês. O que diferencia um do outro? O modelo francês, também chamado de, gravem isso aqui, tá? Gravem, perfeito? Gravem esse nome. Dual ou contencioso administrativo. Esse é o modelo francês. Por que ele fala dual? Porque lá no modelo francês, pessoal, existe duas jurisdições. Como assim? Existe o órgão, né, do Poder Judiciário, que é a jurisdição comum, e existe a jurisdição administrativa. Os atos que são levados para serem julgados, não é a jurisdição comum que julga. Quem julga são os grandes tribunais administrativos. Por isso que fala jurisdição administrativa. Então, no modelo francês, quem dá a última palavra é justamente os tribunais, né? É os tribunais administrativos. Por isso que fala contencioso administrativo. Professor, e quer dizer que o Poder Judiciário lá não julga? Julga. É a jurisdição comum. Só que os órgãos do Poder Judiciário eles vão julgar o quê? As causas que não são atinentes à administração. Tudo que for relacionado à administração, quem julga? Os grandes tribunais. É por isso que fala dualidade. Jurisdição comum, jurisdição administrativa. Ah, entendi agora, professor. E no Brasil, nós adotamos o modelo francês, contencioso administrativo? Negativo, tá? Pelo amor de Deus, não vão marcar isso numa prova. Nós adotamos o modelo quê? Inglês, de jurisdição único ou uno. Por quê? Vigora no Brasil, as decisões administrativas podem ser o quê? Revistas pelo Poder Judiciário. Quem dá a última palavra, certo? Quem dá a última palavra no Brasil é quem? É o Poder Judiciário, né? Em tese. Em tese é o Poder Judiciário. É para ser, vamos dizer assim. Certo? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Porque mesmo que tenha acontecido coisa julgada administrativa, pode ser levada aonde? Até onde? A apreciação do Poder Judiciário. Então nós adotamos o modelo inglês. Certo? Então é justamente esse sistema aqui que trouxe lá o conceito da Di Pietro. Porque o direito administrativo, o objeto do direito administrativo, é a atividade o quê? Jurídica não contenciosa. Nós não temos aqui o quê? O contencioso administrativo. Vigora modelo inglês, jurisdição una. Perfeito?
Vamos lá. Próxima questão. Quinta questão, banca CESP, né? Muitos alunos, quando observam a banca CESP, já começam a tremer. Calma. Calma que não é esse bicho papão todo, meu irmão. Agora, uma coisa é certa. A banca CESP não brinca. Tá? A banca CESP não brinca. Mas não é essa coisa toda, não. O aluno que está preparado, que está papirando ali, vai conseguir resolver essa questão da banca CESP, tá? O que diz, ó? O direito administrativo é formado por muitos conceitos, princípios, elementos, fontes e poderes. As principais fontes formais do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, são: letra A, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, a lei e os atos normativos da administração. B, os costumes, a lei e os atos normativos da administração. C, a Constituição, a lei e os costumes. D, a doutrina, a jurisprudência e a Constituição. Letra E, a Constituição, a lei e os atos normativos da administração pública. Aí o aluno olha assim, professor, eu olhei fontes formais, aí agora bagunçou, professor. Por quê? Porque eu entendi, sempre entendo, os professores sempre dizem em aula, que com relação às fontes, existe aquela classificação, fonte primária e fonte secundária. Pois é. Tá? É uma questão que pega aquele aluno que estuda de forma um pouco superficial. E aí a banca CESP trouxe justamente um conceito adotado, uma classificação adotada pela Di Pietro, Maria Zanella Di Pietro. Ela que fala sobre essa classificação, fonte formal e fonte material. Tá? Então vamos lá ver essa diferença. Vocês já sabem da primeira classificação, fonte primária e fonte secundária. Beleza, mas isso aí é beabá. Tá? Isso é beabá. Maria Di Pietro adota outra classificação, fonte formal e fonte material. Qual é a classificação dela? Ela divide aí, ó, fonte formal e fonte material. Como é que ela fala? A fonte formal, as que constitui propriamente o direito aplicável, abrangendo a Constituição, a lei, o regulamento e outros atos normativos da administração pública, bem como parcialmente a jurisprudência. Enquanto isso, as fontes materiais, segundo Di Pietro, é o quê? As que promovem ou dão origem ao direito aplicável, abrangendo a doutrina, certo? A jurisprudência e os princípios gerais do direito. Então vamos retornar lá para a questão para poder responder agora, tá? Essa classificação da Maria Zanella Di Pietro. E aí ela está querendo o quê? As principais fontes formais. Letra A, os princípios gerais do direito. É fonte formal, pessoal? Não, aqui é fonte material. A jurisprudência não é fonte formal. É fonte o quê? Material. Aí vem a lei e os atos normativos. Aqui é o fonte o quê? Formal. Tá? Letra B, os costumes. Opa, aqui é fonte material. A lei, os atos normativos da administração. Perfeito. Fonte formal. Letra D. Letra C. A Constituição, fonte formal. A lei, fonte formal. Opa! Os costumes, fonte material. Letra D. A doutrina, não. A doutrina é fonte o quê? Material. A jurisprudência, fonte material. E a Constituição, fonte formal. Tá? Letra E, a Constituição, fonte formal, a lei, fonte formal, os atos normativos da administração pública. Gabarito da nossa questão, letra E. Entenderam a diferença? Fonte formal e fonte material? Trazendo para a nossa outra classificação, fonte primária e fonte secundária, o que é a fonte primária para o direito administrativo? A fonte primária é a lei. A lei no sentido amplo é a Constituição Federal, é a lei em sentido formal, né? Que tem aquele processo legislativo, não é isso? Lei ordinária, lei complementar, certo? E os atos normativos como um todo. Isso aqui, a lei é o quê? A fonte primária. E a fonte secundária é a doutrina, é a jurisprudência, tá? Essa é a classificação que todos desconhecem, mas pode aparecer na prova de vocês justamente essa outra classificação adotada pela Maria Zanella Di Pietro. Fonte formal e fonte material. Bacana?
Vamos lá para a nossa próxima questão, pessoal. E aí, até agora, o que vocês estão achando aí das questões? Melzinho na chupeira, né? Tá fácil. Calma, calma. Vamos lá, SESC novamente, 2018, tá? Analista de controle externo. Considerando a origem, a natureza jurídica, o objeto e os diferentes critérios adotados para a conceituação do direito administrativo, assinale a opção correta. Letra A. No direito administrativo, adota-se o modelo francês de jurisdição como forma de controle da administração. Letra B. O direito administrativo disciplina direitos consolidados e estáveis. Letra C. O objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa. Letra D. O direito administrativo é ramo recente do direito e a aplicabilidade da legislação a ele é pertinente e restringe-se ao poder executivo. E letra E. As leis e normas do direito administrativo encontram-se consolidadas em código específico. E aí, pessoal? O que vocês marcaram aí de gabarito? O que vocês acham? Falando aí sobre o objeto do direito e da conceituação do direito administrativo, né? Vamos lá utilizar o nosso grande filósofo Jack, né? Quem é Jack? Jack Estripador. Vamos por partes. O que ele diz lá? Letra E. No direito administrativo, adota-se o modelo francês de jurisdição? Nós adotamos o quê? Modelo inglês, de jurisdição una. Letra B. O direito administrativo disciplina direitos consolidados e estáveis. É isso, pessoal? Nós sabemos que o direito está em constante o quê? Evolução. Não tem como ficar algo consolidado e estável. Os institutos que eram adotados no direito administrativo lá na década de 60 e 70, hoje já houve uma reformulação. Certo? Então eu não posso falar que o direito administrativo disciplina direitos consolidados e estáveis. Não, até porque o direito está em constante evolução. Tá? Não pode. Letra C. O objeto do direito administrativo é o estudo da função administrativa. Vamos lá. Letra D. O direito administrativo é ramo recente, bacana, perfeito, do direito, e a aplicabilidade da legislação, é ele pertinente, restringe-se, pessoal, cuidado com essa pegadinha. É incrível como as bancas amam, adoram essa pegadinha. Qual pegadinha? Que o direito administrativo, que a função administrativa restringe-se ao poder executivo. E não é. Ah, professor, quando falar em administração pública, automaticamente eu vou lembrar do poder executivo. Não é bem assim. Vocês lembram, né, que o poder legislativo, executivo e judiciário, eles exercem as funções típicas e as funções atípicas. Beleza, o poder executivo tem como função típica administrar, né, a função executiva, a função administrativa. Mas o poder legislativo e o judiciário também, certo? Possui essa função administrativa de forma o quê? Atípica, de forma secundária, tá? De forma secundária. Então vamos lá. O que diz? Então, letra D não pode ser. Letra E. As leis e normas do direito administrativo encontram-se consolidadas em código específico. Não. As leis encontram-se espalhadas, não é isso? Em vários códigos. É só lembrar, lei de licitação, lei de servidor público, municipal, estadual, federal. Então, não encontram-se consolidadas em código específico. Então, gabarito, pessoal. Nossa questão aí é o quê? Letra C. É o estudo da função administrativa, tá? É o estudo da função administrativa. Bacana? Tá, pessoal? Então vamos parar por aqui, tá? Na próxima aula vamos continuar nesse tópico aqui para continuarmos a responder as outras questões, beleza? Um forte abraço aí, fique com Deus.